Sejam bem-vindos a mais uma aula do Método MindFit. E hoje eu vou falar com vocês aqui sobre como manter equilíbrio em viagem, tá? Porque tem uma diferença muito grande entre você se permitir experimentar a culinária local, né? Entre aproveitar ali, viver um momento e exagerar, tá? Então hoje não iremos tratar sobre isso. Vou começar o compartilhamento da minha tela aqui com vocês. Prontinho. Então vamos lá. Como manter equilíbrio em viagens? Primeira coisa, gente, tem que beber água. Se você não bebe água, você não tá mantendo equilíbrio, tá? Não é porque você saiu da sua rotina que você tem que deixar de tomar água. Então, tenta beber pelo menos uns 3 litros por dia. E para isso, andar com a garrafinha de água é algo imprescindível, é algo que vai ajudar muito, tá? Porque se você não tem uma garrafinha com você, você dificilmente vai tomar uma quantidade adequada de água, tá? Procura sempre seguir a dieta ao máximo, tá? Mesmo que você não consiga pesar os alimentos. E todos vocês aqui têm uma dieta que não foge do que tem na mesa do brasileiro. Se o destino for internacional, o desafio é um pouco maior, mas lembrando que vocês têm o direito a terem essa questão da orientação extra, tá? Quando forem fazer viagens, ok? E, gente, quando eu falo de seguir a dieta ao máximo, eu não falo de seguir ela à risca, não. Mas eu falo de consumir uma quantidade adequada de proteína, eu falo, né, de consumir verduras, legumes, frutas, tá? Uma fonte de carboidrato ali no almoço e no jantar. Tentar fazer um número de refeições ali plausível, tá? Porque ficar muito tempo sem comer também, no momento ali que você vá, né, que você vai comer, você vai acabar exagerando. Então, evita também ficar muito tempo sem comer, tá? Outra coisa, gente. Café da manhã é muito importante, é uma das refeições que mais vão impactar ali na saciedade de um indivíduo. Então, comece o dia tomando um café da manhã bem nutritivo, tá? Então, coloque no seu café da manhã proteínas, uma fonte de carboidrato e frutas, tá? Proteínas, por exemplo, ovos whey protein, por exemplo. Carboidrato, a gente pode colocar pão, um pedaço de bolo, pão de queijo, tá? E as frutas, eu sugiro que sejam aquelas frutas que são picadas. Por quê? Porque as outras frutas que são individuais, como por exemplo banana e maçã, vocês vão carregar para o quarto de vocês para colocar na bolsa e servir como lanche, tá? Inclusive já até falei sobre isso aqui. Mas enfim, não deixa também de comer legumes e vegetais no almoço, tá? De preferência cozidos ou crus, porque isso vai ajudar ali também no trânsito intestinal e na saciedade e, em consequência, vai evitar exageros, tá? É, Sanduíche natural de frango, atum, pão com ovo, pão com carne, são opções de lanches interessantes, tá? E até mesmo jantar, quando você não tem ali acesso a um prato de comida, por exemplo, tá? Sempre é possível encontrar opções similares, tá? Seja em hotéis, seja em restaurantes self-service, similares à sua dieta, tá? Então você sempre vai conseguir encontrar opções similares. Prefiro os alimentos assados, cozidos ou refogados, tá? O churrasco, gente, apesar de ser ali cheio de sal, né, vamos dizer assim, acaba sendo uma boa opção ali para você comer mais ou menos dentro da dieta, se você optar por uma carne magra, tá bom? Então, o churrasco também acaba sendo uma boa opção. Controle da quantidade que você vai comer começa na hora da compra. Então, compre exatamente a quantidade que você vai comer. Nada de ficar estocando comida, nada de ficar comprando a mais, falando assim, eu vou comer depois, tá? Isso acaba não acontecendo. Então, lembrem sempre dessa questão do controle. E entenda também que não é porque tem comida disponível, por exemplo, você está na praia e toda hora passa alguma coisa. Passa ali algum vendedor ambulante vendendo alguma comida. Não é porque tem comida disponível que você tem que comer tudo que você vê. E também não é porque tem outras pessoas que estão comendo que você precisa comer também. Você tem que identificar se você está com vontade, se você realmente está com fome, se realmente vale a pena, tá? E pensa em você. Você precisa ser egoísta, tá? Você precisa entender as suas vontades e atender às suas vontades. Questão de bebida também, gente. Tenta optar sempre por bebida zero. Por quê? Porque normalmente são bebidas que não adicionam calorias, tá? E isso é muito interessante. Uma outra coisa que é muito importante é manter um bom gasto energético.
Então, se você conseguir treinar, beleza, treina. Se não, tenta fazer uma caminhada. Para de ficar pegando Uber no destino e vai andar, vai explorar o destino, tá? Isso aqui é um dia típico meu lá em Paris, andando, ó, 26 mil passos, deu 16,71 quilômetros. Agora, como que eu fiz para me alimentar em Londres, gente? Eu fiquei 3 semanas em Londres fazendo intercâmbio. Tinha acesso à cozinha, mas não consegui cozinhar sempre, então precisava me virar na rua por diversas vezes. Então, como que eu fiz? Eu treinava muito cedinho, então eu coloquei um pão com geleia, e aqui café com whey protein para tomar e adicionar um pouquinho de proteína nessa refeição e me proporcionar uma maior saciedade, uma vez que eu ficaria um tempinho considerável sem comer, tá? Meu pós-treino eu levava um sachê de whey com aveia e fazia uma papinha e comia mesmo na sala de aula antes do meu horário, né? Começar o horário da aula. Almoço, se eu estivesse na rua, eu comprava esses macarrões aqui, sempre escolhia macarrões que são mais proteicos, tá? Por quê? Porque eu teria um bom consumo de proteínas, tá? E uma Coca Zero, alguma bebida zero como acompanhamento, tá? Em alguns casos também eu acabei levando um sanduíche de frango que eu fiz em casa para ser o meu almoço. Lá mesmo em Londres eles não têm muito esse hábito de almoçar, tá? Também, gente, usava muito essa questão de comprar as meal deals. O que, que seria uma meal deal lá em Londres? É uma entrada, no caso, a entrada pode ser ovo cozido, aqui no caso a gente tem ovo cozido, pode ser também frutinha, pode ser iogurte, pode ser barrinha de proteína, enfim. Então, né, o meal deal ele é composto por uma entrada, um prato principal que normalmente ou era um wrap ou um sanduíche mesmo, sabe, natural, ou macarrão, normalmente eu pegava macarrão mesmo, e uma bebida, que poderia ser água, poderia ser energético, poderia ser refrigerante, tá? Poderia ser algum suco, enfim. Então, em alguns momentos, quando eu estava na rua, eu comprava essas meal deals, mas eu não comia tudo de uma vez. Eu comia o macarrão com o refrigerante e guardava o ovo para comer com uma fruta que eu já tinha levado para ser um lanche, por exemplo, da tarde. Uma outra opção de lanche da tarde que eu utilizava muito era barrinha de proteína. E eu sempre tentava comprar uma barrinha de proteína com um alto teor de proteína e menos carboidrato. Afinal, ela é uma barrinha de proteína, não uma barrinha de carboidrato, tá? Meu jantar, normalmente eu fazia um macarrão, por ser mais prático, tá? Só que eu comia também uma seleta de legumes todos os dias, um tomatinho picado, e aqui tinha os pedacinhos de frango, tá? Para completar a minha refeição. Antes de dormir, comia mais um pouquinho de fruta, comia ou um muesli com whey protein, ou um iogurte com granola, whey protein e fruta, tá? Enfim, também não deixei de aproveitar a culinária local, mas eu não ficava o dia inteiro comendo besteira, gente. Não ficava. Eu selecionava o que eu iria comer, tá? Em Londres, por exemplo, eu comi mini panqueca com Nutella e Lotus Biscoff, comi fish and chips, que é esse prato típico de lá, comi hambúrguer, comi brownie, comi petit gâteau, comi um humble and crumble. Um crumble é como se fosse um bolinho e é esse humble and crumble aqui. Comi carne com purê de batata e esse purê de batata estava cheio de queijo e bacon. Comi uma ceia de Natal típica de lá e sobremesa também. E no restante da viagem, o que que eu fiz? Porque depois de Londres eu fui para outros 4 destinos. Na Holanda, eu experimentei essa costela americana, experimentei essa torta de maçã, comi o famoso stroopwafel e a batata frita lá. A batata frita, eu realmente não tenho assim muita tara com batata frita, mas a da Holanda é diferenciada. Esse stroopwafel é muito melhor do que eu imaginei. Eu já tinha uma boa expectativa, mas é maravilhoso. Na Bélgica, que foi outro país que eu comi, né? Que eu comi e fui, eu comi um waffle, tá? Comi chocolate, é claro, e comi esse prato aqui, esse macarrão, dividi com a minha amiga, tava divino, mas a gente também pediu esse steak, tá? Que veio com uma saladinha que tava muito gostosa com esse molho, mais um pouquinho de batata frita. Em Paris, que foi um país que eu fiquei mais tempo, eu comi mais coisa. Comi croissant, comi o eclair, comi macarrão, comi 2 docinhos da Angelina, esses dois aqui. Comi um doce de Cedric Brûlée. Tomei um chocolate quente. Na verdade, tomei chocolate quente 2 vezes, que é muito gostoso. Comi essa pizza, essa carne com batata frita e salada. Um croque madame com salada e omelete. Enfim, tomei uma taça de vinho também.
E teve a Alemanha, que eu acabei não colocando aqui, mas na Alemanha eu tomei chopp, comi aquele famoso salsichão, né? Aquele pão com salsicha deles. Tomei também um vinho quente. Enfim, eu quis experimentar a culinária local de cada país. E nesse momento da minha viagem, eu acabei saindo assim, um pouco ali, ou bastante do que eu tô acostumada. Mas, gente, não foi um momento ali também que eu chutei o balde por completo. Porque, primeiro, eu não ficava o dia inteiro comendo tudo que eu via, enfim, ou beliscando. Eu sempre procurei ter uma boa ingestão de proteínas. Eu também treinei 5 vezes na semana. Não deixei de tomar os meus 3 litros de água, por mais que o clima fosse frio, por mais que no frio é difícil. Doce, eu só comia como sobremesa, para não exagerar. E eu não posterguei para voltar à rotina. Assim que eu pisei aqui no Brasil, eu voltei à minha rotina. Porque é algo que eu amo fazer, sabe? Não é algo maçante mais. E uma coisa é você aproveitar, né, ali na sua viagem, abrir exceções, e a outra coisa é pensar, pô, já tô no final do ano mesmo, Natal, né? Tá aí, então eu vou começar a dieta só no ano que vem, gente. A hora de começar é sempre, tá certo? Enfim, essa é a nossa aula de hoje. Tô gravando essa aula aqui pra gente conversar um pouquinho sobre viagem, porque eu tenho certeza que várias pessoas vão viajar, né? Mas, no mais, é isso, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus.